Como estudiosa das políticas públicas e de forma articulada com o debate da democracia e da participação, eu vou falar sobre a questão do decreto 9759. Acho que esse decreto tem uma importância fundamental para a gente pensar o cenário atual das políticas públicas e da própria democracia no Brasil, assim como o futuro delas. Esse decreto foi publicado no dia 12 de abril, pelo governo Bolsonaro, e ele extingue todos os colegiados em relação à administração pública. E esse decreto, ele foi apresentado com as justificativas que a gente já conhece, economia do Estado e maior racionalização, dos serviços da administração pública. Ocorre que esse decreto tem um efeito extremamente nefasto, A minha leitura é que dois problemas fundamentais são identificados com esse decreto. O primeiro diz respeito à insegurança jurídica que ele gera. Na verdade, houve a publicação do decreto e nada foi explicado em termos de como as coisas aconteceriam no futuro à medida que esses colegiados fossem extintos. Então, isso gera uma insegurança de saber como a administração pública vai acontecer daí por diante. Ademais, eu acho que o segundo efeito, mais nefasto ainda, diz respeito à relação Estado e sociedade que vem sendo construída no Brasil desde a redemocratização. Esses conselhos, mais de 30 mil conselhos municipais, além de estaduais e federais, eles são compostos por representantes do governo e da sociedade civil. Então, em alguns casos, como o caso do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, não se sabe o que vai acontecer após esse decreto, como a administração pública vai atuar. Isso é mais sério ainda, mais grave no caso dos conselhos com representação da sociedade civil. Porque, em geral, esses conselhos, suas pautas estão vinculadas a temas sociais extremamente complexos no caso do país. A pauta de igualdade racial, as questões LGBTI, as questões de meio ambiente, enfim, uma série de questões bastante complexas e que exigem a participação da sociedade civil. Com esse decreto, o que será dessas pautas? É sabido no Brasil, que nós temos décadas aí de luta pela construção da democracia, pós-redemocratização, e que teve como seu ápice em termos de conquistas sociais a Constituição Cidadã. É através dela que essa lógica participativa foi formalizada no país. Nesse sentido, o decreto do presidente Bolsonaro vai totalmente contra essas conquistas que têm gerado uma série de outras conquistas e avanços em termos da construção política do Brasil. Por que é fundamental falar dos conselhos? O que eles representam? Os conselhos, eles têm relação direta com a feitura das políticas públicas no Brasil, Não só na construção das políticas, mas também no debate sobre elas, na fiscalização, na avaliação dessas políticas públicas. Então, essa lógica participativa, ela é fundamental. Eu destacaria fundamental em dois sentidos. O primeiro sentido, do ponto de vista do controle social. É fundamental que as pessoas, a sociedade civil, sobremaneira, ela esteja articulada na proposição, na avaliação, no acompanhamento das políticas públicas, para que a gente possa evitar casos de corrupção, aumentar níveis de transparência, enfim, um acompanhamento da sociedade civil em relação às políticas públicas, que em geral são propostas pelo Estado. Num segundo aspecto, é fundamental a gente pensar sobre a importância dessa lógica participativa na medida em que ela aumenta também a própria racionalidade da gestão. Ao contrário do que a gente imagina, a participação não é um elemento que vai contra a lógica da administração pública, muito ao contrário, ela vai a seu favor. Na medida que os gestores, os propositores das políticas públicas têm contato com a sociedade civil, eles são capazes, a partir daí, de ouvir melhor as suas vozes e demandas e adequar melhor as políticas públicas àqueles que
serão beneficiados por elas. Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar e defender essa lógica participativa. E é nesse mesmo sentido que o decreto representa um ataque à democracia, né? Essa lógica participativa, ela na verdade não vai contra a lógica representativa da democracia, muito ao contrário, ela completa a representatividade, trazendo para a gente a ampliação da própria ideia de política, né? Quando a gente pensa na ideia de política, no Brasil existe essa tradição, às vezes a gente até fala, né? No tempo da política, nos referindo ao período das eleições. Mas a política é muito mais ampla, ela deve ser muito mais ampla, ela deve estar vinculada ao cotidiano da lógica política. Nesse sentido, é que a participação é fundamental como um complemento da representação. Eu queria aqui deixar um chamado final, em meu próprio nome, de tantos outros colegas que têm composto uma luta pela revogação desse decreto, né, que foi extremamente arbitrário, né, não houve nenhuma forma de consulta à sociedade civil, essa campanha que tem sido feita em nome da revogação e da manutenção da lógica da participação na nossa democracia. Existe uma página no Facebook que se chama O Brasil Precisa de Conselhos, né, de vários colegas de várias universidades. Além disso, várias organizações que têm se manifestado em cartas, manifestos contra isso que nós consideramos um retrocesso da nossa política democrática no Brasil.